Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, gente, faz um tempo já que eu não venho aqui por conta da correria. Vou explicar um pouquinho de coisa pra vocês, o que tá acontecendo. E aí eu acho que vocês vão conseguir me entender, né? Porque o momento que a gente tá passando não é muito fácil e acaba que vai acumulando um monte de coisa, a gente acaba deixando algumas coisas sem fazer, né? E aí eu vou mostrar pra vocês, vou falar um pouquinho pra vocês sobre a cirurgia do meu esposo e também sobre a gestação, tá bom? Então, se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a crescer, né, o canal também. E para acompanhar a nossa rotina, o que está acontecendo por aqui, vocês vão saber de tudo, tá bom? Eu vou começar falando pela cirurgia do meu esposo, porque foi assim. O médico que atende meu esposo, eu acho que eu não sei se eu já comentei aqui, porque foi muito corrido, eu não acabei não falando algumas coisas. O médico que atende meu esposo, para quem não sabe, ele tá com câncer no braço direito, é um sarcoma de partes moles, né? Na verdade, ainda a gente não tem um diagnóstico fechado, né? A gente sabe que é um tumor maligno, mas a gente não tem um diagnóstico fechado, mas o médico já deu um laudo que é possível que seja um sarcoma de partes moles, né? É um tipo raro, né? E não tem uma explicação por que surgiu, né? Mas que graças a Deus a gente viu isso a tempo, né? E graças a Deus ele tá localizado no braço, né? Quando a gente recebeu essa notícia, a gente teve um baque muito grande, a gente ficou muito desesperado, mas Deus deu força pra gente, né? E aí ele tava fazendo tratamento pelo SUS, né? Assim, acompanhamento, na verdade não começou nenhum tratamento, né? Tava fazendo as consultas pelo SUS. Só que pelo SUS, o médico que é responsável por essa parte, né? Ele vem só uma vez no mês, né? Aqui na minha cidade. E ele é de uma cidade vizinha. E ele tem um número limite, né, de consultas e um número limite de cirurgias por mês que ele pode fazer. Dessa forma, então, foi atrasando cada vez mais o diagnóstico. Então, a gente descobriu lá em outubro, aí passou novembro, só em dezembro que meu esposo conseguiu fazer a biópsia, né? Aí, quando a gente teve o laudo, teve a confirmação do tumor maligno, a gente conseguiu uma consulta através de uns amigos nossos, né, que já passou por esse processo. A gente conseguiu, através deles, né, que eles correram atrás pra gente, que a gente estava meio atordoado, sem saber o que ia fazer. Então, através deles, a gente conseguiu uma consulta com esse médico na cidade que ele atende, né, que é Pouso Alegre. E aí a gente foi meu esposo, né, foi, na verdade eu não pude ir, mas meu esposo foi na consulta com ele. E ele recomendou que se fizesse, a primeira coisa que se fizesse seria a cirurgia. Porque, gente, graças a Deus, esse tumor ele não se espalhou, né? Não teve metástase em nenhuma parte do corpo do meu esposo, tá só no braço. E dessa forma, gente, seria o mais indicado fazer a cirurgia para remoção total do tumor, né? E depois a gente vê como que vai ser. Então, gente, o médico recomendou que fizesse a cirurgia. Só que aí teria um problema. Aqui na minha cidade não conseguiria fazer a cirurgia agora em janeiro, provavelmente só ia ficar essa cirurgia para março ou abril. Então, ele recomendava que fosse o mais rápido possível feita a cirurgia por conta que para não acontecer a metástase, né? E, né, quem tá com tumor maligno no corpo não quer ficar com isso, né? Quer o mais rápido possível uma solução, né? Ele deu a oportunidade também, ele falou que poderia ser feito também a radioterapia. Porém, o que ele explicou? Aqui, tá até aqui o laudo que ele passou, a prescrição, na verdade, né, da radioterapia. Só que o que acontece? Essa radioterapia poderia ressecar o nervo do braço e aí meu esposo perder movimento dos dedos e ressecar esse nervo, ele não teria mais movimento desses dois dedos aqui, sabe? E então era uma coisa que estava assim angustiando bastante a gente. E aí seria mais ou menos umas 15 sessões de radioterapia que poderia, segundo o radioterapeuta que tivesse lá, ele que ia prescrever quantas por mês, né? Sei lá, se era uma por mês e tal. E isso poderia prolongar mais ainda o período de fazer essa cirurgia, né? Porque enquanto não termina as sessões de radioterapia, não pode fazer a cirurgia, né? É um tratamento, você tem que seguir aquele ciclo de tratamento, enquanto você não termina, não pode fazer. Então, como o médico falou isso, aí ele explicou que pela cirurgia, para fazer a cirurgia, ele precisa de um cirurgião vascular para estar junto com ele nessa cirurgia, porque esse cirurgião vascular, ele vai auxiliar o médico por conta que tá bem assim, gente, no braço do meu esposo, e ele tem uma artéria aqui, uma veia, né, que passa aqui dentro do braço,
que ele tá acompanhando o tumor, sabe? Então, todas as voltinhas que o tumor faz, a veia tá ali acompanhando. Então, é muito arriscado, o médico ele vai ter que tirar a membrana dessa veia com todo cuidado, né? Ele vai ter que tirar a membrana, só que pode acontecer de romper essa veia, porque é muito sensível, né, gente? Uma veia é muito sensível. E se acontece isso, o médico não tem um auxiliar, ele acaba tendo que amputar o braço, né? E meu esposo muito novo, 34 anos, né? A gente ficou muito assustado. E aí o médico falou que aqui em Alfenas, eles não oferecem esse médico vascular, né? Não tem essa opção de médico vascular dentro dessa cirurgia, né? E aí lá em Pouso Alegre teria pelo SUS, porém eles teria que entrar com um processo judicial para conseguir pelo SUS, demoraria de 3 a 4 meses, né? A cirurgia, correndo o risco de ter metástase. Então a família, os amigos resolveram se unir, né? E todo mundo ajudou, gente. Foi assim, uma coisa muito bonita, foi muito rápido, que Deus preparou o valor. Aí eu trouxe aqui, gente, o valor de quanto que fica, ó. O médico, na verdade o médico não, a secretária passou tudo como que seria a cirurgia, né? Então o médico cobra R$6.000 para fazer a cirurgia em particular. Aí tem o auxiliar dele, que é o cirurgião vascular, cobra R$2.000, tem o anestesista, R$1.800 e tem o hospital, né, que seria, no caso aqui, R$3.800 de uma diária, né, o valor de uma diária. No Hospital Samuel Libânio, lá em Pouso Alegre. E aí, gente, a gente não tinha um centavo, né? E aí esse casal de amigos nosso falou assim pro meu esposo, marca essa cirurgia e a gente vai correr atrás para conseguir esse valor, né? Porque é mais fácil você ter marcado a cirurgia e ter que desmarcar porque não conseguiu, né? Do que se deixar sem marcar a cirurgia e aí acabar não conseguindo fazer a cirurgia por conta que não marcou, né? E conseguiu o valor, não consegui fazer a cirurgia porque não marcou. E aí quando meu esposo chegou aqui em casa, ele explicou tudo, contou tudo como que tinha sido. E aí a gente falou, não, tem que fazer essa cirurgia então, né? Só que a gente não sabia, a gente marcou pela fé. A gente não sabia nada que ia ser feito, porque a gente não tinha realmente nada. E aí ficou no valor de R$13.600, né? Com uma diária. Então, dessa forma, a gente começou a conversar com várias pessoas, né? Assim, entre a família. E esse casal de amigos nossos fizeram uma vaquinha. E aí, quando colocaram na internet, gente, foi muito rápido. Eles postaram numa quarta-feira, umas 3 horas da tarde, mais ou menos, né? A gente repostou também, né? Muitas pessoas compartilharam, muitas mesmo. Eu agradeço muito a Deus por todo mundo que ajudou compartilhando, que ajudou, né, com o que pôde, que ajudou em oração também, né? E, gente, foi muito bonito, porque quando foi lá pelas 9 horas da noite, mais ou menos, 9h30 mais ou menos da noite, a gente já tinha conseguido esse valor. Então, no mesmo dia, gente, que a gente abriu a vaquinha, no mesmo dia a gente conseguiu arrecadar todo o valor dessa cirurgia. Então, foi muito bonito, foi muito rápido. Deus tomou corações assim que a gente nunca imaginou, né, e que puderam ajudar a gente. E a gente ficou muito contente. Todo mundo, assim, foi uma obra de espanto mesmo. Todo mundo ficou bobo de ver do amor de todo mundo, né, e do amor de Deus com a gente também, né. A gente ficou muito feliz e é um sinal de que Deus está tomando conta, né, e Deus não faz nada pela metade. Então, tenho certeza que Deus vai tomar a mão do médico nessa cirurgia. Então, gente, dessa forma foi marcada a cirurgia para o dia 10 de janeiro, ia ser dia 3 de janeiro, só que esse cirurgião vascular que precisa estar na cirurgia, ele não tá atendendo essa semana ainda, nessa primeira semana de janeiro, né, porque tá de férias, mas assim que ele voltar, no primeiro dia que ele voltar, já vai ser feita a cirurgia, graças a Deus, né, a gente não vê a hora de ficar livre, né, porque ninguém que tá com um problema desse quer continuar, né, com esse problema, quer solucionar logo, né, e aí depois da cirurgia o médico vai avaliar se vai precisar fazer radioterapia, o que vai ser feito, aí eu volto a falar com vocês, tá bom? E aí, gente, agora sobre a gestação, né? No primeiro vídeo que eu gravei aqui falando que eu tava grávida e tudo, depois eu fui lá e fiz o primeiro ultrassom. E aí, gente, eu engravidei com o DIU, né? Pra quem chegou aqui agora, pra quem tá chegando aqui agora, eu engravidei com o DIU no lugar, né? E cadê aqui, ó? Ó, aqui tá falando, ó, DIU normal posicionado. Esse aqui foi o primeiro ultrassom que eu fiz, foi no dia 16 de dezembro, ó. 16 de dezembro eu fiz esse ultrassom e aí ainda a gente não conseguia escutar o coraçãozinho do bebê, tava com 6,8 milímetros de comprimento, né? Então tava muito pequenininho ainda, mas segundo alguns médicos falaram assim pra mim que provavelmente a minha gestação não ia evoluir, porque por conta do DIU, então ele tava meio que disputando o espaço com o DIU, né, no meu útero.
E aí, provavelmente ia ser um aborto espontâneo, porque com essa idade gestacional, com esse tamaninho de bebezinho, a gente já ia conseguir ouvir o coraçãozinho, não tava tendo batimentos ainda. Mas aí eu preferi consultar a minha médica, né? A minha médica, ela teve uma resposta muito assertiva, né? E eu acho assim que foi Deus que tomou também ela. E aí ela falou assim, Karina, vamos fazer um ultrassom, um novo ultrassom. Daqui a 12 dias a gente vai fazer esse ultrassom para ver se realmente essa gestação não vai evoluir. Se ela evoluir, a gente conversa sobre a retirada do DIU. Se caso não evoluir, a gente faz a curetagem. Mas pra gente ter uma resposta bem certa, a gente espera esses 12 dias para poder fazer um novo ultrassom. E aí, gente, quando foi no dia 29 de dezembro, né, eu fui lá fazer um outro ultrassom, 29/12. E quando o médico colocou, gente, o aparelhinho ali, vou deixar até passando aqui depois o videozinho, quando o médico colocou o aparelhinho, gente, na minha barriga, já viu que tinha crescido muito. E aí, gente, ó, conseguimos ouvir o coraçãozinho do bebê com 170 batimentos por minuto. O bebezinho cresceu, olha lá, de 6,8 já tava com 18,9 milímetros, né? Então, cresceu bastante. Então, o DIU ainda tava, ó, posicionado, tá vendo? E, graças a Deus, olha lá, ó, embrião com bons sinais vitais, né? Então, a gente ficou muito contente, né? E a gente entendeu que foi um sinal de Deus na nossa vida. A gente entregou desde o começo nas mãos de Deus. Desde o dia que a gente descobriu, a gente entregou nas mãos de Deus para que Deus cuidasse de tudo. E aí, no dia 30, eu fui lá na maternidade, né, desse hospital, que ela tava de plantão. E aí, ela me explicou todos os riscos de ficar com o DIU e de tirar o DIU, né? Os riscos de ficar com o DIU, porque como ele estava posicionado, o risco era muito grande dele atrapalhar o crescimento. Por quê? O DIU poderia, como ele é um DIU de cobre, né, ele é duro, então ele podia espetar a bolsa e romper a bolsa e causar um parto prematuro ou um aborto, né? Ele poderia também me causar inflamação, né, infecção, por causa que como ele é um corpo estranho dentro do meu organismo, né, o meu organismo ia tentar expulsar e ele não ia conseguir porque ele estava posicionado, então ele poderia causar uma infecção dentro do meu organismo e causar má formação no feto. Poderia acontecer diversas coisas, né, e aí a gente ficou bem assim com medo, né? E eu tinha lido vários relatos já de outras mulheres que aconteceram a mesma coisa, que tiraram o DIU e que a gravidez foi normal. Se eu optasse porque poderia não ter como tirar o DIU, porque o fiozinho ele pode entrar dentro do útero, né? Se o DIU sair do lugar, e aí não ter como tirar o DIU. Aí a mulher tem que levar o DIU até o final da gestação. Né? Tem mulher que consegue levar, mas às vezes acontece tendo que um parto prematuro de 36 semanas, né? Isso é ruim pro bebê, né? E aí, para tirar o DIU também correria o risco, porque o DIU tava posicionado dentro totalmente do meu útero, assim, né? E o bebezinho tava bem assim, gente. Então, tipo assim, ele tava atrás do bebezinho, né? O bebezinho tava assim e o DIU tava atrás. Então, poderia correr o risco de, na hora que puxasse, trazer o bebezinho junto, né? O risco era esse, de aborto, né? E aí, gente, eu entreguei na mão de Deus, eu e meu esposo, a gente entregou na mão de Deus, assinamos o termo de responsabilidade e a gente orou e falou, Senhor, toma a mão da médica, porque foi o Senhor que colocou esse bebezinho no meu útero, né? Então, eu tenho certeza que o Senhor vai cuidar de tudo, vai tomar a mão da médica que vai dar tudo certo. E aí, gente, a médica foi tirar o DIU, né? Foi com todo cuidado, gente, foi assim, muito caprichosa, sabe? Foi com todo carinho, eu não senti nada, absolutamente nada na hora que ela tirou o DIU. E aí eu fiquei em observação lá no hospital, né? Ela me pediu pra ficar lá um pouco, depois ela ia me pedir um ultrassom pra saber como que tava o bebezinho, né? E aí eu fiquei lá em observação, aí comecei a ter um pouco de cólica, né? Que era normal, dar tipo umas contrações, né? Porque mexeu dentro do útero, era normal. Tive um pouquinho de sangramento, mas também nada muito absurdo, nossa, que tanto de sangramento, foi só um pouco mesmo. Mas aí ela me explicou que esse sangramento era porque o DIU, né, ele acabou saindo, meio que machucando a parede do útero, né? Então, por isso que teve esse sangramento, né? A cólica também seria normal, eu tomei um remédio para cólica e tudo, e fiquei lá umas 2 horas depois, ela me pediu o ultrassom, a gente fez o ultrassom, graças a Deus os batimentos normais do bebezinho, ela falou para mim que pela imagem do ultrassom, a gente nem chegou a encostar o DIU no saquinho gestacional, né? Então o saquinho gestacional ficou intacto.
Ela tirou com tanto capricho, gente, com tanto carinho. Eu tenho certeza que foi Deus que ajudou ela, que tomou a mão dela pra fazer com tanto carinho. Porque aqui, gente, olha só, aqui no ultrassom dá pra ver, ó. Esse aqui é o DIU e esse aqui é o saquinho gestacional e esse pontinho aqui é o bebezinho. Então, quando ela puxou o DIU, ele veio e nem encostou aqui, gente, não causou nenhum hematoma, né, no saquinho gestacional. Então, gente, agora essa gestação tá indo tranquila, graças a Deus, né? Eu tô tendo que fazer repouso, até mais ou menos a próxima consulta eu vou ter que fazer o repouso. Eu tô tendo que usar um remedinho pra segurar, né? Pra não ter perigo, já é pra prevenção mesmo que ela passou, né? Eu tô tomando todas as vitaminas que ela me passou, né? Uma gestação normal. E aí, gente, dependendo de como tiver no próximo ultrassom, que eu vou fazer dia 25 de janeiro, no próximo ultrassom, dependendo como tiver o bebezinho, se estiver bem implantado, se estiver tudo bem com a placenta, se estiver tudo bem no meu útero, ela já vai me liberar do repouso e eu tô muito feliz porque foi Deus que tomou todos os caminhos, né? Então eu tenho certeza que Deus tá cuidando de tudo, tá cuidando da gente sem a gente nem ter nem merecimento, né? Deus tá cuidando de tudo. E aí, gente, eu tenho certeza que Deus tá tomando conta de tudo, né? E Deus vai abençoar tudo, correr bem na cirurgia do meu esposo. A gente não vê a hora dele ficar livre disso, né? Pra gente poder glorificar Deus também. E eu tenho certeza que muita gente que tá torcendo pelo nosso bem também. Eu peço que todo mundo continue em oração pra dar tudo certo na cirurgia. Deus tomar as mãos dos médicos também, pra a cirurgia ser um sucesso e a gente voltar aqui e contar coisa boa pra vocês, tá bom? E eu peço desculpas por ter demorado a gravar mais vídeos, né? Porque esses dias, assim, tô recebendo, graças a Deus, tá vindo bastante gente aqui em casa, né? E aí a gente acaba ficando um pouco corrido, né? Como eu tô fazendo repouso, às vezes eu fico mais lá na casa da minha mãe, não tô ficando tanto aqui em casa, porque meu esposo sai pra trabalhar e fica eu e as crianças só, né? Eu fico com medo, às vezes, de alguma coisa, eu não tô subindo escada, não posso limpar a casa, então tá sendo um pouco um desafio, né? O máximo que eu posso fazer é lavar uma loucinha e arrumar comida, né? Mas por isso que às vezes eu fico lá na casa da minha mãe. E aí eu tô tendo muito enjoo, gente, muito enjoo mesmo. Então, cheiro de comida me embrulha o estômago, eu quero ficar chupando laranja com sal e limão com sal. Essas coisas. Então, bebo água com gás e limão quase o dia todo, né? E evito o máximo ficar comendo coisa que vai me fazer mal, né? Que eu sei que vai me fazer mal, pra evitar o estômago ruim, porque é horrível, né? O remédio não resolve o problema. Mas, gente, enfim. Deus sabe todas as coisas, né? E a gente tá muito contente, graças a Deus, por tudo que o Senhor tá fazendo. E a gente tem certeza que Deus tá cuidando de tudo, né? Então eu vou ficando por aqui, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, tá bom? Já deixa um joinha também nesse vídeo se você gostou. Também deixa aqui seu comentário, tá bom? O que você achou? Se você já viu alguma gravidez assim com Deus, se você já passou por esse desafio, né? Que é um susto, né? Então é isso, gente. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!